A Conjuração Mineira, processo de independência do Brasil. A Conjuração Mineira, ou revolta, conjuração é a mesma coisa que revolta, começou primeiramente em Minas Gerais, na capitania ou no estado de Minas Gerais, certo? A Conjuração Mineira foi um processo de independência do Brasil, o primeiro processo de independência no Brasil. Para conseguir a independência, de fato, a independência completa, que foi em 1822, primeiro tem que passar por um processo de independência. É como uma criança até chegar à fase adulta, né? Tem a fase de adolescência, com 14 anos já tem alguns direitos, 16 anos alguns direitos, 17, quando chega a 18 tem a sua independência completa, tem todo um processo, né? E a Conjuração Mineira foi um processo de independência do Brasil, né? Foi importantíssimo, não conseguiu ficar independente, mas foi importantíssimo para garantir a nossa futura independência de Portugal. Então vamos lá, a partir de 1760, as jazidas de ouro em Minas Gerais começaram a se esgotar, certo? E aí Portugal continua impedindo a instalação de indústria, de manufatura no Brasil. O que uma coisa tem a ver com a outra? Se Portugal permitisse a abertura, a instalação de indústria ou manufatura, provavelmente quando acabasse as jazidas, o Brasil, a Minas Gerais, né, ia migrar para a indústria, né? Aquela indústria que já estava iniciando na Inglaterra e que poderia muito bem começar a ser iniciada aqui no Brasil e Minas Gerais. Mas as jazidas esgotando e Portugal impedindo de instalar a indústria, crise na certa, né? E em 1788 anunciou a derrama, ou seja, a cobrança forçada dos impostos atrasados. Como é que, se as jazidas estão se esgotando, né, e não tem como montar indústria ou manufatura, não tem como pagar os impostos, né? Então a derrama é os impostos atrasados de forma forçada. Homens da elite de Minas Gerais planejaram uma rebelião contra o domínio português. Tomás Antônio Gonzaga, que era juiz de Vila Rica, Cláudio Manuel da Costa, que era um advogado bem-sucedido, Inácio de Alvarenga Peixoto, dono de jazidas de ouro, Padre Oliveira Rolim, que era chefe político do Arraial do Tijuco, que é atual Diamantina também, da elite, e Silvério dos Reis, que era um contratador, um empresário de sucesso, que estava conspirando, né, conjurando, se revoltando, montando um plano para poder ficar independente de Portugal. Só que ele precisava do patinho feio, né? Tinha que ter um pobre, né? Tinha que ter um pobre. O pobre era quem chamaram Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, né? Ele era dentista prático, né? Arrancava os dentes, né? E era garimpeiro. Tornou-se militar aos 30 anos. Quem se torna militar aos 30 anos? Nem hoje, né? 30 anos já é para estar com metade da carreira. Se ele tornou militar há 30 anos, significa que ele não era da elite, ele era pobre. Inspirados na independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ficou independente em 1776, né? Então isso fez com que outras colônias, né, como o Brasil não foi diferente, buscasse essa independência. No caso, os Estados Unidos ficou independente da Inglaterra, né? E aqui as colônias, dentre elas o Brasil, especialmente a capitania ou o estado de Minas Gerais, buscou essa independência inspirado na independência dos Estados Unidos, mas também no movimento iluminista europeu, né? O movimento da França, onde eles pregavam a liberdade, a fraternidade e a independência total das metrópoles, né? Os conjurados, os revoltosos, defendiam a independência de Minas Gerais e a proclamação de uma república com a capital em São João del Rei, também em Minas Gerais. Criação de uma universidade em Vila Rica e uma Casa da Moeda para controlar a emissão de dinheiro da capitania. Olha como ele estava à frente do tempo, né? Hoje tem um presidente da República que está destruindo as universidades, e eles naquela época, no século XVIII, eles querendo criar uma universidade, uma Casa da Moeda. Ele estava à frente do tempo. A bandeira da República Mineira teria a seguinte frase: libertas quae sera também, que é em latim, né? Liberdade ainda que tardia. A rebelião foi denunciada pelo coronel Joaquim Silvério dos Reis para o Visconde de Barbacena, né, governador, que era uma espécie de governador, em troca de um perdão de uma dívida que tinha com Portugal. Então, a rebelião foi denunciada em troca de uma dívida, né? Então entregaram, né, denunciaram os rebelados. E o governador suspendeu a derrama, né, que era
a forçação para poder cobrar esses impostos, mas organizou a perseguição aos envolvidos pela conjuração. A princípio, todos os conjurados foram presos e condenados à forca, condenados à morte, todos, a princípio, né? Mas como era da elite, o julgamento durou 3 anos e as sentenças foram alteradas, né? Somente Tiradentes foi condenado ao enforcamento. Os demais receberam pena de degredo, né? Exílio nas colônias portuguesas da África, ou seja, ao invés de ser morto, foram mandados para outras colônias, tiraram da colônia Brasil e mandaram para a África, né? Segundo pesquisas, eles se davam até bem nas colônias portuguesas da África. E Tiradentes foi enforcado em 21 de abril de 1792 no Rio de Janeiro. E uma observação, algumas pesquisas recentes afirmam que Tiradentes não era pobre, pertencia à elite. Eu acho muito improvável, né? Principalmente pelo fato dele entrar para a área militar com 30 anos de idade. Beleza? Até a próxima, se inscreva no canal para receber mais vídeo.